Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Todas as semanas estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor. Ou não, né, Marcudo? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também no serviço de streaming. Eu sou o Renato Sansão e tenho ao meu lado, como vocês já sabem, uma plantação de morangos e também o meu, e só o meu, Marcos Benedito. E aí, Marcudo? E aí, pessoal, tudo bem? Melhor agora aqui com você, meu querido. E olha, hoje a gente tem aqui também a nossa Larissa Schlegeln, que já chega dando a letra do programa de hoje. Conta aí pra gente, dona Lari. Olá, olá, turminha! Hoje a gente vai falar do que não sai da boca do povo, que é a adaptação do game The Last of Us. Que ainda bem, né, gente? Não recebeu um nome aqui em português, não teve tradução, vamos de The Last of Us mesmo. E olha, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido, olha só, os 3 primeiros episódios de The Last of Us, recomendamos que dê um pulinho lá na HBO Max antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norbinha, solta o trailer pra galera enquanto a gente enche as mochilas aqui. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. Keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Poucas vezes na história do entretenimento nós vimos uma campanha de divulgação tão poderosa quanto a que tivemos aqui em The Last of Us. E esse hype colossal se justifica, afinal de contas, a série é inspirada em um dos mais cultuados e premiados games da história, né, Marcudo? É verdade, eu falo até da série de jogos, né? Porque o segundo jogo é ainda melhor que o primeiro. São jogos com arcos de personagem que eu nunca tinha visto em nenhum outro e que tem uma narrativa que é impressionante. Eu quero dizer aqui que eu nunca joguei nada além de Super Mario, tá? Eu sou da geração Super Nintendo. Então, depois de assistir esses primeiros 3 episódios, eu fui dar uma fuçada no YouTube pra ver como que é o jogo, pra ter uma noção minimamente, né, de como que é e como, enfim, uma pessoa ali jogando, controlando o personagem Joel se sente. Muito bom. E olha, voltando aqui pra série, gente, é bacana a gente dizer que ela chega aí com números avassaladores, né? É a segunda maior estreia da história da HBO, ficando atrás apenas de House of Dragon. Cada episódio novo lançado bate o recorde de audiência do anterior, assim, com muita sobra, e as avaliações dos críticos de todas as latitudes têm ultrapassado hits atemporais aí, como Sopranos, Breaking Bad e até Game of Thrones, e já já a gente vai falar um pouquinho mais das notinhas. Queridos, passando rapidamente aqui pela sinopse, é importante, né, principalmente para quem nunca jogou o jogo, entender o que acontece. Nós estamos num futuro pandêmico que foi devastador para a humanidade, deixando aí os seres humanos à beira da extinção. O vírus transforma as pessoas em canibais e se espalha rapidamente com uma simples mordida. Nesse contexto, nós temos aí o Joel, que faz um acordo para levar a jovem Ellie para fora da zona de quarentena onde vive. Acontece que no caminho eles vão descobrir que a Ellie está infectada pelo vírus, mas olha só, ela não apresenta sintomas da doença. Renasce então a esperança de que a imunidade da Ellie seja aí a chave para encontrar a cura do vírus e salvar a humanidade. Bom, e como a gente falou aqui antes, o nosso recorte desse programa é de apenas 3 episódios, hein? Então não tem aí tanta gente no elenco pra gente falar. Eu vou destacar aqui o Dilf do momento, Pedro Pascal, que tem a oportunidade de fazer, digamos, um Mandaloriano sem capacete, a garotinha vivida pela ótima Bella Ramsey, lá de Game of Thrones, e o inusitado e encantador casal formado pelos excelentes Nick Offerman e Murray Bartlett. E eu queria saber se tem mais alguém aí do elenco que vocês gostariam de mencionar
nesses 3 primeiros episódios, queridos. Eu vou usar aqui a minha colinha, então, para falar sobre a Anna Torv, que faz a Tess, que é uma australiana que já esteve lá em Mindhunter, e eu lembro muito bem dela em Fringe, não sei se vocês assistiram, mas eu gostava muito. E também a Nico Parker, que faz a filha do Joe, e ela esteve no live action de Dumbo, e uma curiosidade, ela é filha da Tandy Newton, que interpreta a Maeve lá da série que eu amo também, Westworld, da HBO. E é sempre legal falar, né, o Nick Offerman, ele faz enormes papéis, eu acho que eu conheci ele lá em Parks and Recreation, e ele é muito bom, principalmente na comédia, e eu gostei muito que aqui não tem comédia, né, com ele. E o Murray Bartlett, nunca é demais lembrar, né, gente, a gente falou das 2 temporadas aí de The White Lotus, e o Murray, né, ele é o gerente da temporada 1, que praticamente rouba todas as cenas, que ator, né. Muito bem, olha, antes da gente entrar aqui nas nossas primeiras impressões de The Last of Us, bora dar nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta aí pra gente, dona Lariposa. Olha, passando aqui pelos agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá no IMDb temos quase 140 mil avaliações e a nota média 9.3. E no Rotten Tomatoes, a série conta com a aprovação de 96% da crítica e 93% do público. Mas chegou a hora da gente saber do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, o Brasil quer saber. Quais são as suas primeiras impressões sobre The Last of Us? Gostou? Amou ou dá pro gasto? Olha, eu vou dizer que por enquanto eu tô impressionado, porque foi muito difícil pra mim fugir do hype dessa série. Eu não tava que nem o Rodrigo Cunha, né, diante de qualquer coisa de Blade Runner, mas a gente tá falando aqui de uma das séries de jogos que eu mais gosto, com o criador totalmente envolvido, né, o Neil Druckmann, mais o Craig Mazin, que é o showrunner de uma das melhores séries dos últimos anos, que é Chernobyl, e num canal que é conhecido pela qualidade das produções, né, então pelo menos eu não consegui fugir do hype. E quando eu comecei a assistir a série, ela estava bem parecida com o jogo e me trouxe de volta toda aquela sensação de jogar. Só que aos poucos eles foram introduzindo as mudanças que fazem todo sentido, porque a gente não tem aqui uma característica fundamental do videogame, que é o controle, né? E é isso que torna uma adaptação boa, é saber realmente adaptar o que precisa. E todas as mudanças para mim até agora fazem todo sentido, inclusive estão melhorando a experiência da história. Eu acho que a ambientação está incrível, os cenários são muito parecidos com o que a gente tem no jogo, com algumas mudanças também, que nem aquele museu onde eles enfrentam os infectados pela primeira vez. Mas aquilo da natureza tomando conta do mundo, os interiores dos lugares que eles vão visitando durante a exploração, que nem a gente costuma falar no jogo, são interiores, eles estão bem destruídos do mesmo jeito que no jogo, mas eles também vão além quando eles colocam a ambientação a favor do storytelling, né, que nem nesse terceiro episódio, com aquela vila e a própria casa do Bill e do Frank, que sofrem mudanças conforme os personagens e a situação muda. Eu tô gostando muito da caracterização dos personagens, eu acho que o Joe do Pedro Pascal tá bem na medida, tem tudo a ver aquele pai feliz e amoroso do começo, se tornar aquele homem frio e amargurado, acontece no jogo e aqui. Eu gostei mais da Tess da série, a Anna Torv, ela construiu uma personagem forte, consciente, e o relacionamento dela com o Joe ficou mais claro aqui também. Eu tinha minhas dúvidas com relação a Bella Ramsey, até porque eu não conhecia o trabalho dela em Game of Thrones, mas ela tá fazendo uma Ellie perfeita pra mim até agora, que é tagarela e desbocada que nem no jogo, mas que é muito forte, decidida, que nem a gente vê no terceiro episódio, ela jogando na cara de Joe, que ela não tem nada a ver com as escolhas dele e as consequências disso, mas ela sempre transparece que é uma menina de 14 anos que está deslumbrada com aquele mundo destruído que ela está conhecendo, né? Então, a série está conseguindo surpreender a mim, que conhecia bem os jogos, e isso é muito legal. Ô Marcudo, eu queria dar uma passadinha rápida nessa coisa de jogos de videogame que viraram aí série, filme, né, coisas do tipo, né? E é curioso como normalmente os jogos de videogame, sem você estar no controle, como bem você falou, quando ele vai para as telinhas ou telonas, normalmente ele não é tão bem sucedido, né? Eu lembro aqui do Super Mario Bros., que é um filme tosquíssimo lá de 1993, cara, passava direto na sessão da tarde. Street Fighter, né, que teve vários filmes, com mais destacadamente aí o Jean-Claude Van Damme vivendo o Sargento Guile, né, um pouquinho tosco. Mortal Kombat, né, que rendeu filmes com efeitos especiais bastante duvidosos. Resident Evil,
que rendeu bastante filme, né? Enfim, uma franquia longa, até bastante lucrativa. E a gente pode lembrar de outros, né? Como o Tomb Raider, o próprio Warcraft, né? Double Dragon, que é pra galera mais das antigas, o Príncipe da Pérsia, The Witcher, né? Que tem a série da Netflix e muitos outros, né? Eu acho curioso a dificuldade enorme, né, que os criadores, showrunners, etc, têm para trazer o jogo pra tela e transformar, às vezes, jogos que são super hits em sucessos. A galera até assiste, mas vai envelhecendo mal, né? Como eu mencionei antes, não tenho o hábito de jogar games, mas eu assisti essas adaptações aí que o Sansa foi falando, eu fiquei rindo sozinha aqui, porque são filmes péssimos na sua maioria mesmo, e eu fui surpreendida positivamente com The Last of Us, porque eu não tive nenhum contato com a história, nem com o jogo apenas, mas com a história, eu realmente não sabia do que se tratava, e eu gostei demais. E para ilustrar, eu quero utilizar uma frase que o Frank fala pro Bill no 3º episódio, que é: prestar atenção nas coisas é como nós mostramos amor. Que eu achei muito bonito, aliás, esse episódio é lindíssimo, mas a série, ela foca muito nos detalhes, sabe? Então ela tem um cuidado com a construção da narrativa e com a produção, com a direção, em tudo que ela escolhe colocar em tela, que mostra realmente uma paixão pela história que o jogo apresenta e que a gente vê representado aqui na tela. Então, tem um outro aspecto que eu acho legal de pontuar, é que eu acho que a gente gosta muito de acompanhar superproduções. Daquelas que a gente quer pesquisar sobre os personagens, quer conversar com os amigos, especular aquilo que vai acontecer. É legal esperar por um episódio fresquinho a cada domingo. Então, pra mim, mesmo parecendo estapafúrdia a premissa básica do momento pós-apocalíptico, eu fui lá pesquisar, será que existe a chance de ter uma mutação por fungo? Será que seria daquele jeito? Será que atinge humanos? Porque aquela primeira cena do primeirão lá, do episódio piloto, é muito intrigante, com aqueles pesquisadores falando como que seria e se a temperatura aumentasse. As pessoas estão paralisadas na plateia, que parece que elas foram congeladas mesmo. E se você reparar, vai ter lá em profundidade um personagem que pisca, por exemplo. É numa sutileza que a gente vê, opa, não, eles estão vivos ali, eles estão só acompanhando aquela informação. Então é uma série que o estilo que a HBO apresenta, com episódios a cada domingo, que dá um espaço pra gente respirar entre assistir um e outro, gerando essa expectativa, eu acho primoroso, além de ter, obviamente, a qualidade que a gente tá falando aqui. Então eu realmente espero que continue desse jeito, porque os 3 primeiros episódios entregaram drama, suspense, tem muita história ali de uma forma muito bem construída, eu tô bem satisfeita. E só fechando, gente, meu parênteses ali sobre games, queria fazer um rápido elogio sobre os 2 live actions de Sonic, que eu não fui esperando absolutamente nada e me diverti, né? Acabou sendo uma grata surpresa. E Lari, você tá certíssima, a mesma frase que você colocou me marcou demais, né? Que é essa coisa de ver a beleza, né, nas coisas que a gente faz, nos detalhes, no cuidado, como você bem mencionou. E eu fiquei refletindo, cara, vendo The Last of Us, sobre essa coisa da pandemia. Então a gente teve uma pandemia fortíssima, né, já se vão alguns anos, né, vamos dizer que o auge dela foi mais ou menos 2 anos atrás. Imagina essa série no ar 2 anos atrás, que coisa surreal que não seria. Eu fiquei muito pensando, gente, nessa coisa do pós-apocalipse, no silêncio que a gente tem, na calmaria que a gente entra, né? Nessa magia que é você sair de um computador e ficar desconectado, né? Ou de você não ter nenhuma conexão, né? Essa coisa de você saborear uma comida, como acontece ali na série, degustar um vinho de uma forma diferente, né? Ter as relações com as pessoas, puxar os papos mais absurdos possíveis, porque o silêncio vai se fazer presente, e por aí vai, né? Então, eu acho que tem um certo fascínio das pessoas por produções do tipo, sendo elas games ou não, porque a gente sente um pouquinho de falta disso. Tem chovido muito forte aqui na capital, aqui em São Paulo, e vez ou outra a luz acaba, né? E quando a luz acaba, a gente fica um pouco nessas de ter que puxar conversa, acender uma vela, não poder ficar, né, scrollando timelines e por aí vai. Então eu acho que todas as produções que vão mais ou menos por esse caminho fazem muito sucesso. Agora, é fato, e eu sempre falo isso pro Marcudo,
que a campanha absurda e que, assim, digna de Guinness Book, né, Marcudo? Feita pra The Last of Us, funcionou muito bem, né? Eu achei que talvez ficasse pelo caminho, não sei se a galera ia abraçar The Last of Us da forma que a HBO pelo menos imaginou, mas abraçou, né? Tá abraçando com muita força, e a gente tem uma construção de série muito interessante. Então eu temi, e eu vou confessar aqui pra vocês, eu temi que ela fosse por um caminho The Walking Dead, sabe? Que ela fosse meio ser Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não jogo game, né? Eu achei que ela ia muito pela sociedadezinha construída do Walking Dead e zumbi em cima de zumbi em cima de zumbi. Ainda bem que não é isso que acontece, cara, até porque a gente tem construção de menos personagem, né? Consegue aprofundar um pouco mais e um cuidado, né, Marcudo, técnico maravilhoso, né? O que a gente tem aqui do trabalho de fotografia, no trabalho de montagem e no trabalho de trilha sonora, inclusive trilha original do maestro mágico Gustavo Santaolalla, é uma coisa realmente de temporada de premiações. Eu acho que a história é cativante justamente por isso, por focar em poucas pessoas, na verdade foca em 2 pessoas e algumas outras que orbitam ao redor delas, né? Por isso que a história é tão forte assim, a gente cria um laço tão forte. E voltando para a questão da pandemia, é muito interessante como é abordada na série, aquele começo do segundo episódio é muito forte, quando aquela especialista fala, né, que a solução para aquilo lá é jogar uma bomba naquela cidade, né? Porque realmente não tem como fugir daquilo. Isso tem a ver um pouco com as mudanças que tem da série pro jogo, né? Falando um pouquinho aqui do que teve até agora. Além dos personagens, tem uma mudança bem grande na dinâmica dos infectados, né? No jogo tem um elemento muito importante que eles eliminam da série, que são os esporos, né? Tem vários ambientes que as pessoas precisam ficar de máscara, porque se elas respiram os esporos, elas vão se infectar. Inclusive é assim que o Joe vê a imunidade da Ellie, né? Ela fica sem máscara no meio dos esporos e não se infecta. Na série eles fizeram a Ellie ser mordida na frente dele, eu acho que funcionou bem. Eu acho que eu vi o Craig Mazin argumentar que ia ser difícil de justificar na série ter esporos só em determinados lugares, que naturalmente eles iam se espalhar, né, de forma mais ampla, eu acho que faz sentido. E outra mudança é que nos jogos infectados eles são independentes, eles não têm essa do Cordyceps interligar todos eles. Eu achei que isso da série é muito legal e eu acho que vai acabar gerando umas situações bem interessantes. E tem também, claro, a mudança com os personagens, e principalmente a do Bill, foi a maior de todas. E aqui eu vou dar um spoiler do jogo, se alguém não quiser saber, pula um pouco essa parte. Spoiler! Na essência, os 2 personagens eles começam iguais, eles são aqueles caras estilo redneck paranoicos, né? Mas como o Bill da série, enquanto o Bill da série vive anos com o Frank, até ficar satisfeito da vida e decidir partir com ele, no jogo a gente tem um Bill que tá até hoje na paranoia e vive numa cidade cheia de perigos e armadilhas, muitas que ele mesmo tinha colocado. No jogo a gente vê o Bill encontrar o Frank, que se enforcou porque não aguentava mais viver com ele, e ele também não se importa muito com aquilo, né? Mas ele diz ali que era o parceiro dele, então o relacionamento deles vem desde o jogo. E é verdade, né, que ver o Bill e a Ellie se xingando no jogo é engraçado, mas eu não tenho nenhum problema em abrir mão disso pela experiência que a gente teve de ver aquele relacionamento bonito florescer naquele mundo horrível, né? Realmente foi um baita episódio, que nem a Lari estava falando. Eu quero destacar aqui a trilha sonora, especialmente a instrumental On the Nature of Daylight, que me levou na hora para a chegada, que é um dos meus filmes da vida, e tem um paralelo temático entre os dois, né, nessa questão do tempo ser implacável e das escolhas duras e conscientes que a gente tem que fazer. É muito bonito, e eu quero que os incels que estão chorando se explodam, podem ficar lá fazendo review bomb no MDB, mas não enche o nosso saco, né? Que é isso, meu filho? Calma! Cara, e eu queria até fazer uma ponte aqui pra Lari, porque não tem como a gente não falar, né, desse episódio 3, dessa história lindíssima, né, do Bill e do Frank. E Lari, eu não sei você, aliás, eu aposto que você, assim como eu, em algum momento veio aí à sua mente os primeiros minutos de Altas Aventuras, aquela historinha de amor que a gente conseguiu ver aqui também, né? Nossa, foi uma transformação de Up Altas Aventuras em 45 minutos, aqueles 5 minutinhos iniciais.
É muito semelhante mesmo. Mas eu acho muito interessante isso que o Marcudo estava falando com relação à adaptação. Eu realmente acredito que os produtores da série precisam ter a sutileza de fazer os acréscimos para que a gente se identifique com esses personagens, né? Porque se a gente estivesse assistindo só simplesmente vamos matar esses seres, esses mutantes, ficaria uma coisa muito ação, muito aquilo que você falou, Sansa, do The Walking Dead. E não é o objetivo. Eu percebo, inclusive, que, pelo menos nesses 3 primeiros episódios, há uma alternância entre vamos estabelecer os personagens, vamos mostrar um pouco essa coisa de morte e vingança e luta, e aí vem o 3º episódio para apresentar ainda mais personagens e criar vínculos, por mais que a gente sabe que eles não vão continuar nos próximos. E isso é muito marcante, porque a gente vai prestando atenção em como eles lidam durante esse momento todo, porque a gente tem ali mais de uma década que a gente ultrapassa ali com eles, vendo seus hábitos, seja de mexer um prato sempre do mesmo jeito, dar uma piscadela que traz um conforto, que a gente vai se apegando ali, e que isso também dá um respiro para quando a gente volta para Ellie e para o Joel, a gente sabe que eles estão loucos por vingança. Aquela cena da Ellie, quando ela desce sozinha naquele porão, que ela encara aquele personagem com aquele fungo horrível na cara, assim, ela tira aquela faca canivete dela, não sei o que é exatamente, e ela testa pra ver o que faz na faca e depois afunda, né? Tipo, enfia aquela faca com todo o gosto. A gente sabe. Isso é um prelúdio do que vem por aí. Então, não precisa ter todos os episódios com matança e um ritmo acelerado pra gente sentir a vibe do que é The Last of Us e ainda assim ter o tempo necessário para que a gente se apegue a essa história. Então eu acho que a construção gradativa faz com que isso engrandeça a experiência da série. Isso que a Lari tá falando faz todo sentido, né? Em jogos também assim, The Last of Us é um jogo de muitas sequências de tensão que são seguidas por umas de calmaria pra gente poder dar uma respirada, e esse episódio foi mesmo para dar essa respirada. E pensando um pouco, né, no que pode vir aqui da série, lembrando que já foi confirmada a 2ª temporada logo depois do 2º episódio da primeira, né, e eles vão adaptar The Last of Us Parte 2, que disse um amigo meu, e eu concordo, deve ser o melhor jogo ocidental que já fizeram. Eu tô muito curioso pra adaptação, porque o que faz o jogo brilhante tem tudo a ver com o fator videogame, mas por enquanto ainda tem muita coisa para vir nessa primeira temporada, e pelo nível até agora, acho que só pode ser muito bom, né? Eu quero muito saber como eles vão terminar, porque o final do jogo é excelente. Muito bom, queridos. Olha, antes da gente ir aqui para as nossas notinhas iniciais, e depois a gente volta aqui com o veredito final para comparar, eu acho importante a gente falar um pouquinho aqui sobre Pedro Pascal. O cara nasceu em Santiago, no Chile, já tem 47 anos, olha só, e muita gente foi conhecê-lo em Game of Thrones, lá em 2014, onde ele viveu, né, o trágico galã Oberyn Martell. Antes ele esteve aí nas séries Homeland, As Panteras, Law & Order, The Good Wife, Buffy e CSI, sempre aí em papéis menores. E mais recentemente o cara ganhou o mundo na série Narcos, né, no 2º filme da Mulher Maravilha, onde ele faz um vilão terrível, e claro, como Mandaloriano. E aí entra a pergunta que eu quero fazer aqui pra vocês, queridos. Por ter esse perfil aí que mistura charme e muita facilidade pra transitar em diversos gêneros, vocês acham que o Pedro Pascal é o herdeiro direto do herói de todas as horas, o Harrison Ford, Lari? Ai, Sansa, só tu pra fazer eu pensar sobre isso, porque até então nunca tinha me ocorrido essa comparação. E, sinceramente, eu acho que é difícil pensar nisso no momento que a gente tá vendo a ascensão desse ator, porque a gente olha pro Harrison Ford hoje, vê ele lá como Indiana Jones, você tem anos à frente para refletir sobre tudo que ele construiu. E percebendo hoje, olhando para a carreira do Pedro Pascal, eu olho uma tendência pro drama em si muito maior. Não só como o herói, mas o cara que segura as pontas numa vibe bem dramática mesmo. Porque o Joel, eu preciso falar sobre isso mais um pouco, porque é um personagem que ele vai crescendo muito, e essas camadas dele vão sendo entregues com as sutilezas também daquilo que ele vai vivenciando a partir das perdas que ele tem. Porque, super spoiler alert aqui,
Spoiler! No primeiro episódio ele já perde a filha. No segundo episódio ele perde a parceira dele. Então ele vai ficando mais duro e no terceiro episódio ele tem tudo pra largar todas as dores em cima da Ellie. E ela dá aquele, opa, peraí, essa culpa não é minha, não vem jogar pra cima de mim, sabe? E aí isso dá um impacto nele e a forma como ele interpreta isso e como ele entrega com pouquíssimos diálogos, mas com um puta ressentimento, com uma baita dor que ele carrega, que na verdade, assim, ele tá ali sobrevivendo. É como se até então ele não ligava pra mais nada. E aí tem aquela carta no final do terceiro episódio que joga ele de volta pro jogo, pro game, com perdão do trocadilho aqui, que pensa, não, eu tenho ainda mais uma missão a cumprir, sabe? Eu preciso levar ela pro lugar certo. Então, eu olho hoje pro Pedro Pascal muito mais como um ator dramático do que como um herói de aventuras e tudo mais. Mas quero ouvir de vocês. Não, eu concordo com você, Lara. Eu acho que ele é um ator muito versátil. Até na comédia, né? Eu tava lembrando de O Peso do Talento, que ele fez com o Nicolas Cage ano passado, que é um filme bem divertidinho. E ele consegue passar muita humanidade para todos os personagens que ele faz. Ele tem sido um dos meus atores preferidos dos últimos tempos, viu? E não deixa, né, gente, de ser curioso a gente pensar que o Pedro Pascal, que tá lotado de projetos, né? Eu dei um pulinho no IMDb e tem 5, 6 novos projetos do Pedro Pascal aqui pra 2023 / começo de 2024, né? O cara tá trabalhando bastante. Pensar, né, que, cara, foi ontem que ele fez o Mandaloriano, aliás, tá chegando nova temporada, junto com Baby Yoda, né? E eu não sei vocês, mas eu não consegui não pensar nele como um Mandaloriano sem capacete junto com a Ellie, Baby Yoda, sabe? Ao longo dessa trajetória. Por isso que eu achei interessante, no caminho, eles focarem bastante na relação dos dois, nas diferenças, né, que os dois têm e em toda essa construção. Até porque, como a Lari mencionou, né, no maior spoiler talvez desse programa, Lari, ele perde, né, uma filha com a idade mais ou menos próxima ali da idade da Ellie. E é natural, né, que se cria ali toda uma relação paternal. Mas só pra dizer aqui, fazer a minha fita, que mesmo uma pessoa que nunca assistiu nada e não sabia de nada do game, vê o cartaz e a menina que aparece junto com ele não é a filha, você já sabe o que vai acontecer se é uma série maior a 18 anos. Então deixa eu fazer o meu meio de campo aqui. Muito bem, olha só, chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber, queridos, aí de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão apenas pros 3 primeiros episódios de Clow, ou The Last of Us, que tá esperando todo mundo na HBO Max. Conta aí pra gente, Lari. Eu vou de 92 poltronas amarelas. Eu gostei muito do que vi até então, mas tô ávida aí pelos próximos episódios. Vamos resolver isso aí quando acabar tudo e eu der a avaliação final. Como eu falei, é um começo muito acima do esperado pra mim, que sou muito fã do material original. O terceiro episódio de um nível altíssimo, mas eu acho que tem espaço para crescer no geral. Então eu dou de largada aqui também 92 poltronas amarelas. Ah lá, hein? A gente não combinou antes, mas eu fiquei com a mesma sensação de vocês. Gostei mais do que eu imaginava, que esperar, não gosto desse excesso de hype. Ao mesmo tempo, não joguei o jogo, né, cara? Então eu não tenho aquela base talvez nostálgica que sempre faz a nota subir. Mas vou deixar aqui esses 3 primeiros episódios com 92 poltronas amarelas. Muito bem, hoje a matemática tá facinho. 92 mais 92 mais 92 dividido por 3. Ficamos aí, Norbinha, com 92 poltronas amarelas para esse comecinho, os 3 primeiros episódios de The Last of Us. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que em meados de março, a gente tá de volta para dar o nosso veredito sobre a primeira temporada completa de The Last of Us. Combinado? Obrigado, Marcudo, obrigado, Lari, e até logo, meus vagalumes. Um beijo! Isso aí, pessoal, e até a próxima.